Olá para toda a categoria, aqui Lucas, da coordenação do sindicato. Estamos começando mais um programa de Sindserv Debate hoje. Aqui hoje, esse programa está indo ao ar dia 25 de julho. A gente, não só tratando dos temas diretamente relacionados aos servidores municipais, mas tratando de temas políticos mais gerais, temas políticos locais que depois a gente vai ver, até tem a ver com a nossa atuação aqui em São José. A gente está aqui hoje com o professor Luiz, professor Matheus, são do Núcleo de Educação Lélia Gonzalez, do Partido dos Trabalhadores, são do movimento aí, o Parque é do Povo também. Hoje a gente vai debater o tema da privatização do Parque da Cidade. É um projeto aí que não é de agora, tem um tempo aí, a gente precisa se apropriar bastante desse debate que está colocado na cidade, nesse projeto do governo do Anderson Farias. Mas antes de passar isso, só para aproveitar esse início desse programa, conversando com servidores, servidoras, para fazer um convite aí para amanhã, dia 26, vão ter uma plenária ampliada com a direção do sindicato, em que a gente vai debater justamente a conjuntura nacional, que tem temas, para além de coisas que todo mundo deve estar vendo as notícias aí, do tarifaço do Trump, o ataques à soberania nacional do nosso país, mas também temas nacionais relacionados aos servidores públicos, como o avanço da PEC 66, que tem alguns problemas aí. A gente vai ter mais para frente aí um programa do Sindserv sobre esse tema também. Avanço da PEC 32, que é a reforma administrativa. E também, para não falar só de coisa ruim, um avanço aí do projeto Descongela Já, que visa aí restituir os nossos direitos perdidos na pandemia, com a Lei 173 do governo Bolsonaro. Então, para além disso, a gente vai fazer um informe do que teve da campanha salarial até agora, das reuniões com o governo. Recentemente, o governo, inclusive, mandou um complemento de ata da nossa última reunião, que foi no início de julho, em que ele fala melhor, explica melhor qual que é a posição do governo, que infelizmente não é um posicionamento de valorização do servidor público municipal, e a gente precisa entender melhor esses posicionamentos para organizar a nossa luta nesse próximo semestre aí que vai se iniciar. Mas, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso tema com o Luiz e com o Matheus. Começar aqui perguntando, Luiz, para você, o que é exatamente esse projeto de privatização do Parque da Cidade, que acho que ele começou a ficar público ano passado, se eu não me engano. Começou a sair coisa na mídia, começou a ter esses debates. Teve o ano eleitoral, o prefeito foi reeleito, mas estamos aí num novo mandato. E aí, para entender primeiro aí com o nosso público, qual que é exatamente esse projeto do prefeito Anderson Farias para o Parque da Cidade? Então, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Matheus. Esse projeto, na verdade, um projeto de privatização, que cita isso como privatização do Parque da Cidade, a gente não tem um projeto ainda, ele não foi apresentado para a comunidade, para a sociedade, um projeto do que exatamente vai ocorrer no Parque da Cidade. O que nós tivemos foi um vídeo que foi publicado nas redes sociais, mostrando algumas modificações no Parque da Cidade, mas nós não temos, a sociedade não tem ainda a posse de um documento mostrando exatamente o que a prefeitura pretende fazer no Parque da Cidade. Então, essa é a nossa luta também, para que haja uma transparência em relação a esse suposto projeto da prefeitura em relação ao parque, essa modificação do Parque da Cidade. E também em relação a, quando a gente diz privatização, a prefeitura diz o seguinte... Que é concessão, não é privatização. Uma disputa de termos, Exatamente, ela diz que é concessão, não é privatização. Então, a gente faz vai para a rua, conversa com a população, traz algumas informações, inclusive discutindo essa questão privatização e concessão. Porque concessão, ela é uma forma de terceirização. Ela não deixa, ela não deixa de ser uma forma de privatização do espaço público. Por quê? Porque é feita uma concessão de 25, 30 anos para empresas da iniciativa privada para fazer a gestão do espaço público.
E exploração econômica também do espaço público. Exatamente. Né? A gente tem assim, exemplos de outros parques em outras cidades, por exemplo, em São Paulo, o Parque do Ibirapuera, que sofreu esse processo de concessão do espaço público à gestão da iniciativa privada. Então, a gente percebe o quão isso é pernicioso para a população, para a comunidade, para a sociedade em geral. Por quê? Porque a população ela continua pagando os impostos, né? E a prefeitura ela entrega um bem público, um patrimônio público nas mãos da iniciativa privada, e essas empresas elas vão cobrar pelos serviços que vão ser oferecidos naquele espaço. Então, a população ela paga 2 vezes por um espaço, por utilizar um serviço público, né, que seria gratuito, de benefício a toda a população, e tem o intuito de gerar lucros para essas empresas que recebem a concessão. Sim. Eu queria acrescentar, Luiz, também tem essa coisa, a gente entende que o projeto é um pouco, quando ele foi lançado lá no começo do ano passado, é um pouco um balão de ensaio, né? Ele teve esse vídeo que foi publicado, tem alguma coisa no site da prefeitura, e pareceu meio um teste para ver até onde a coisa ia, inclusive com a intenção de fazer uma propaganda eleitoral, que depois acho que ele recuou um pouco, não falou muito disso, mas no projeto consta uma hípica, uma roda gigante. Tem a ideia de um mall, que ele fala que não é um shopping, é um mall. Que as professoras de inglês podem depois corrigir e dizer que mall é shopping, né? Então. É só uma questão de tradução. E nesse esboço, nesse pré-projeto que a gente teve acesso, que ele fez, começou a fazer a divulgação, fica claro que a intenção é transformar aquilo num polo turístico, né? Voltar a ter iniciativas que gerem recurso para quem estiver gerindo. Então, uma roda gigante vai ser cobrado um ingresso, uma hípica você tem que ter dinheiro para manter o cavalo lá. Então, quem é que vai ter acesso a esses serviços, né? Então, é provável que aconteça como aconteceu no Parque do Ibirapuera, por exemplo, onde as coisas continuam públicas, mas com um custo muito mais alto, muito mais difícil das pessoas acessarem. A gente está entendendo que é esse o caminho que ele aponta aí. E, recentemente, a coisa caminhou um pouco mais, né? Teve um encontro que foi como se fosse uma audiência pública, não era bem uma audiência pública. Não era aberto, né? Não era muito aberto, para ir dizendo que está cumprindo. Mas, ultimamente, a gente tem notícias de que a Fundação já recebeu alguns contatos, ainda de forma informal, do tipo, vamos procurar um outro lugar. Então, a coisa já está caminhando, mas ainda desse modo meio por debaixo dos panos aí, não, assim, tem várias questões, né? Você falou até disso, né? Lá tem vários espaços públicos, como a própria Fundação Cultural, sou frequentador assíduo ali do palco do arquivo, de várias atividades que acontecem ali, no próprio ali do galpão que tem ali. E então é um problema ali em perspectiva, principalmente a gente olhando, né? Tem muita notícia, tá até na justiça algumas questões, eu acho, do Parque Ibirapuera de São Paulo. Se for o modelo, né? É bem complicado. Mas eu queria trazer justamente essa disputa dos termos, né? Você falou da questão do mall, mas tem essa questão da privatização / concessão também, porque inclusive a gente passa por isso aqui, né? A nossa categoria, por exemplo, questiona processos de terceirização da educação infantil, da educação especial. Quando a gente fala desse jeito, a prefeitura geralmente responde: não, mas a gente está terceirizando a educação infantil, educação especial, porque a EMEI ainda está lá, ainda tem professora de AEE, mas a gente sabe o que tem sido o problema, inclusive a precariedade da entrada, por exemplo, das OSCs, né? Vocês são professores também, vocês estão ligados ali aos profissionais de apoio, agora as cuidadoras na educação infantil, que não conseguem atingir esse serviço público que poderia ser, de fato, com servidores efetivos e tudo mais, né? E aí, quando a gente questiona como um processo de terceirização, a prefeitura também, não é terceirização, isso é só uma prestação de serviço pontual, todo um enrosco. Então, queria falar disso até para abrir para vocês debaterem a importância da gente debater isso aqui para os servidores também, para a gente entender que não só é importante porque é um tema que afeta a população como um todo, né? O Parque da Cidade é um patrimônio, um público ambiental também da nossa cidade, mas vocês debaterem também um pouco de como esse ataque da privatização do Parque da Cidade é também
parte do projeto político do Anderson Farias que a gente vem tentando sistematicamente combater aqui desde o Sindicato de Servidores. Qual que é a relação das coisas? É isso que queria explorar aí. Então, como você disse, bem colocou, eu acho que esse processo de privatização, ele é um processo amplo, né? O processo de terceirização é um processo amplo. Ele está na educação, na saúde, e agora ele tem adentrado com mais força na questão dos espaços públicos. Então, esse projeto, né, esse tipo de projeto, combater esse tipo de projeto, eu acho que ele vai ao encontro dos interesses dos trabalhadores, do sindicato, porque quem frequenta o Parque da Cidade hoje? Né? Eu estou falando aqui o Parque da Cidade, mas lembrando que esse projeto, essa ideia de concessão, ela permeia também outros parques, outros espaços, né? Tem o Parque Vicentina Aranha, né? Tem o Alberto Simões também, tem o Ribeirão Vermelho. Então a cidade tem outros espaços públicos que também ele passa por esse crivo de terceirização, de concessão. Então, quem frequenta esses parques, né? São trabalhadores, pessoas da classe trabalhadora que vão naqueles espaços. São espaços de grande recursos ambientais, né? Espaços que tem muita área verde, é gratuito. Sim. Então, assim, eu acho que o sindicato, quando o sindicato ele propõe fazer essa discussão e apoiar, inclusive, está apoiando a classe trabalhadora, porque a gente tem uma opção de lazer que é gratuito, saudável, né, que as pessoas vão lá no parque com a família, esticam, né, um tecido, ali, uma toalha, faz um piquenique. E quando tem esse processo de terceirização, você vai tirando essas possibilidades da população, né? Porque você vende, a ideia é vender produtos, né, dentro Sim. desses espaços. Eu fico pensando assim, né? Quando a gente fala de terceirização, privatização, do ponto de vista de um sindicato dos servidores públicos, nós servidores públicos, né? A gente precisa entender bem o que muda. Esse projeto é um projeto de diminuir o Estado, de acabar com o Estado, né? Exato. É um projeto neoliberal que está em várias coisas, assim, na Sabesp, nos pedágios, e o Anderson está querendo implementar isso aqui da maneira dele específica. Mas o que está por trás aí? Quando a gente fala em diminuir o Estado e a gente é contra enquanto servidor, não é que a gente quer garantir o nosso emprego, né? A gente quer que o Estado tenha uma função social, né? O Estado precisa defender as pessoas e garantir recursos mínimos para as pessoas que têm maior necessidade. Então, quando o prefeito propõe privatizar, terceirizar, ele de alguma forma está drenando esse recurso público para a iniciativa privada. Então o dinheiro está saindo dos cofres públicos, dos nossos impostos, e ao invés de se transformar em serviço, em benfeitoria, ele se transforma em lucro para um empresário que é dono do shopping, que é dono da hípica, que é dono do estacionamento, e aí no final os recursos públicos estão indo embora e a gente está tendo serviços de pior qualidade, né? Eu acho que esse é o centro da questão aí. E eu acho, também acrescentando em relação a isso, essa questão dos trabalhadores, inclusive, as pessoas que trabalham, né, experiências de outros lugares, outros espaços que foram concedidos à iniciativa privada, tem uma precarização da mão de obra dos trabalhadores também que trabalham naquele espaço. Porque uma empresa, ela recebe a concessão, uma empresa maior, e essa empresa ela faz uma concessão para outras empresas menores, que vai fazendo para outras empresas menores até chegar no trabalhador que tem uma situação precarizada de trabalho. É o que a gente vê mesmo, assim, nesse processo daí envolvendo os servidores, é exatamente isso. Eles, já ouvi, inclusive, sou também membro do Conselho do Fundeb, eu já ouvi isso de membros do governo explicitamente, quando em relação a... E aí o governo não teve nem como não dizer que foi terceirização, foi das creches, né, das IMES e tudo mais, o atendimento até 3 anos, né? Eu ouvi explicitamente de membros do governo que é mais barato atender as crianças com terceirizados. É mais barato por cabeça de criança porque o professor recebe menos. A professora ali da educação infantil, nesses casos, né, dessas organizações que assumem os CEDINs, né,
recebem menos. Então, não recebe, assim, a gente também não está recebendo o piso magistério, né, para ser justo, mas recebe ainda menos, ainda mais para baixo, né? Bom, mas é isso. Isso é parte de um projeto privatista, neoliberal, como foi colocado. Eu acho que é isso que nos coloca em oposição ao projeto, com certeza. E aí, queria que vocês colocassem o que teve de movimentação, né? Eu sei que teve abaixo-assinado, já teve manifestações, já compareci até em uma, que teve ali na entrada do próprio parque, mas tem várias movimentações rolando aí em defesa do Parque da Cidade. Queria que vocês explicassem, até para a gente entender que essa trajetória não é só o governo fazendo as coisas, mas também os trabalhadores se movimentando, né? Então, no primeiro semestre de 2024, quando foi anunciado nas redes sociais essa ideia, né, desse projeto, então nós começamos a nos mobilizar. Nós quem? Trabalhadores, professores, a comunidade em geral. Nós começamos a nos mobilizar por esse interesse público. Uhum. Então nós fizemos um abaixo-assinado, coletamos bastante assinaturas, foram, se não me engano, mais de 5.000 assinaturas, né? Bastante coisa. E quem fez parte desse movimento foram sindicatos, partidos políticos. Uhum. Esse movimento, então, ele tem uma característica bastante heterogênea. Ele congrega várias tendências, vários partidos, sindicatos, enfim, movimentos sociais, para para contrapor essa ideia, né, desse projeto de privatização. E então, feito esse abaixo-assinado, nós entregamos na Câmara, requisitando informações, inclusive, da Câmara Municipal, não obtivemos resposta. E constantemente nós estamos na rua, fazendo a conversa com a população, entregando informes, utilizando as redes sociais também. Então, é um processo que ele está sendo construído, um processo social, né? Um processo coletivo. E hoje nós fazemos parte de um grupo, né? Um movimento que é chamado o Parque é do Povo. O parque, mas na verdade são os parques, né? Uhum. Mas o movimento se chama o Parque do Povo porque iniciou com o Parque da Cidade. Então, esse movimento hoje ele tem pessoas de diversos segmentos da sociedade. Quem quiser fazer parte desse movimento pode, né, procurar, inclusive seguir nas redes sociais também, sim. Né, estar na rua, ajudar a coletar assinaturas, informar a população. Então, isso é um pouco do que tem sido feito. Certo. Só para complementar antes, Matheus, como perguntar até dentro disso ainda, como é que tem sido essa resposta da população, esse entendimento da população sobre o projeto de privatização da prefeitura? Como é que tem sido isso? As pessoas têm recebido muito bem a nossa conversa, os materiais que a gente entrega. Tem muita gente chocada mesmo com esse processo, né? A fala é sempre, mas aí vai acontecer o quê? Como é que eu vou fazer nesse meu espaço que eu frequento, que eu tenho meu lazer? O que vai acontecer a partir daí, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pede é que a gente tenha uma consulta pública, que isso seja feito de forma democrática, sim, conversado e escutado a sociedade, né? Porque é só um burburinho, um projeto, uma publicação de redes sociais, mas a gente não tem algo muito concreto ainda, né? É importante lembrar que esse projeto mexe com muita gente, por isso o movimento também é amplo, né? A gente fala muito da questão da privatização, que para nós é central, mas tem a questão do verde, né? Então tem muitos militantes da causa ambientalista que estão envolvidos. Tem a questão da cultura, porque como você falou, tem a Fundação Cassiano Ricardo lá, tem patrimônio histórico lá. Então envolve muita gente, então o movimento é bem amplo e a receptividade tem sido muito boa. Assim, as pessoas têm ficado do nosso lado e a gente acredita que vai crescer. Esse domingo vai estar bem grande. Ah, sim, então, aproveitar até essa deixa para perguntar para vocês também quais são as perspectivas. Estamos sabendo, estamos
vamos nos integrar aí numa manifestação, né? Deixar esse convite até para todo mundo que está nos assistindo. Dia 27 agora, né? Aniversário da cidade, vai estar toda uma movimentação lá, vai ter essa manifestação a partir das 10 horas, né? Mas considerando isso, né, se quiserem comentar um pouco sobre essa manifestação, mas também outras perspectivas que o movimento tem aí em relação a essa luta, se puderem colocar também. Então, o movimento, como eu disse, ele é bem amplo e congrega várias pessoas, né? Então, nesse domingo, nós vamos fazer um ato convidando a população a fazer parte também. Nós vamos fazer uma caminhada lá no parque, vamos entregar informes, também conversar com a população, porque a grande interessada em manter o parque público, né, como um espaço de acesso gratuito, um espaço de uso, né, dos equipamentos gratuitos ali instalados no parque, é a população. Então, a gente vai fazer essa caminhada. Também nós vamos dispor lá durante o ato estampas de camisetas. Então, quem quiser participar também, é só levar a sua camiseta branca, de algodão, porque nós vamos fazer a impressão lá também. Legal. Né? Então, essas são algumas das atividades. A parte disso, nós temos também nos organizado para, quando tiver realmente essa questão concretizada do projeto da prefeitura, entrar também com as questões jurídicas, né? Requisitando audiência pública, porque isso é importante, que a população também participe dessa audiência pública. Sim. Então, essas são algumas ações aí que o movimento pretende ainda discorrer ao longo do tempo. Certo. Bom, não sei se eu queria complementar, mas eu acho que esse tema, isso agrega bastante aí para nós. Eu acho que a cidade, né, quando a gente, inclusive, coloca nessa logo, né, quem cuida da cidade somos nós e tudo mais, a gente debate um projeto de cidade também, quanto servidores municipais, né? Um projeto de cidade democrática, inclusiva, com serviços públicos de qualidade, e isso inclui os espaços públicos, como você estava debatendo. Eu acho que esse misto aí de cultura, de meio ambiente, de lazer que o Parque da Cidade envolve, ele é fundamental para nós enquanto essa defesa desse projeto de cidade. E aí, queria colocar aí para vocês fazerem umas considerações finais, reforçar esse convite aí para os servidores que estão nos assistindo para se integrarem nessa manifestação e nas próximas, imagino que virão, nesse movimento como um todo, colocando essas considerações aí sobre a importância dessa pauta que a gente trouxe aqui hoje. Eu queria dizer mais uma vez da importância da gente se posicionar claramente, contundentemente contra as privatizações e as terceirizações, né? Os serviços, quando eles são prestados pelo Estado ou pela Prefeitura, eles têm lá o custo de infraestrutura e tem o custo da mão de obra. E, paradoxalmente, quando eles terceirizam, eles dizem que fica mais barato, mas eles têm um custo a mais que é o lucro das empresas. Como é que isso acontece? Acontece diminuindo a qualidade do serviço, acontece diminuindo a remuneração dos funcionários, né, ou a qualidade do material. Então, é matematicamente impossível que fique melhor depois de terceirizar ou de privatizar um serviço que está sendo prestado pelo Estado, né? O Estado ele não tem a obrigação de gerar lucro. Se ele gerar, é para reinvestir no próprio Estado. Portanto, matematicamente não fecha essa conta, e a gente está sendo há muito tempo atacado, né, a partir da própria destruição do serviço público. Então, a partir de poucos investimentos, então o parque, por exemplo, para ser privatizado, a prefeitura vai investir não sei quantos milhões numa reforma. Por que não investe agora? Não investe agora para ficar ruim, para depois ter o argumento, falar, olha, tá ruim, por isso nós vamos privatizar. Então esse é um projeto, é uma forma de ação da prefeitura, do Estado, no sentido desse projeto, de realizar esse projeto neoliberal. Então eu queria reforçar que a gente precisa se posicionar, se posicionar contra isso no quesito do parque, é se posicionar contra a privatização das escolas, é se posicionar contra a privatização dos serviços básicos como água, energia elétrica, se posicionar contra a privatização do serviço escolar, enfim.
Acho que é importante a gente ter, claro, esse posicionamento e queria convidar todos, então, para esse dia aí, domingo, dia 27, às 10 horas, lá no parque. Perfeito. Luiz? Ótimo. Pensando também nessa ideia que você falou sobre projeto de cidade, eu acho que esse projeto de cidade ele tem que ser construído, né, coletivamente. A população ela tem que entender essas modificações, né, essas intervenções que estão sendo feitas nos espaços públicos. E isso é fundamental, né, que nós estejamos nas ruas, conversando com a população, mas nas redes sociais também. Então, quem quiser seguir o movimento O Parque é do Povo, tudo junto, né? @ o movimento O Parque é do Povo no Instagram. Lá tem várias informações do que está ocorrendo. E no domingo nós estaremos lá, né? Estaremos lá conversando com a população, informando e fazendo uma contraposição a esse projeto. Perfeito, perfeito. Bom, então é isso. Tivemos aqui nesse debate muito importante, com esse convite fundamental para o dia 27 agora, a partir das 10 da manhã, ali no Parque da Cidade. Vamos seguir a página, fazer essa disputa nas redes sociais, fazer essa disputa na sociedade também, em defesa de uma cidade democrática, com serviços públicos de qualidade, com espaços públicos de qualidade, não é mesmo? Também reforçar o convite para dia 26, sábado, às 10 da manhã também, aqui no sindicato. Vamos ter uma plenária aí de debate da conjuntura nacional e da campanha salarial do que teve até agora, pensar o próximo semestre, né? Esse é um momento aí, essa pausa de julho é importante para a gente reavaliar nossos rumos. Né, compartilhem esse vídeo com os colegas das suas unidades, mandem para suas redes sociais, sigam a página, sigam acompanhando aí o canal do YouTube do Sindicato dos Servidores, que a gente vai retomar aqui com muito mais debates sobre a cidade, sobre o país e sobre os interesses dos servidores e servidoras públicas de São José dos Campos. É isso, boa sexta-feira para todo mundo, tamo junto.